instantes. Glória a Deus pela vida de cada um aqui. Vamos colocar de pé para celebrar o nome do Senhor. Amém? Louva a Deus pela sua vida. Que nessa noite o Senhor possa falar com você poderosamente. Glória a Deus. Espero aqui nessa noite transformado. Que o Senhor faça algo novo na sua vida. Que o Senhor comece a fluir na sua vida nessa noite. Glória a Deus. Seja a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. O céu aberto hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, na sua mão, seu poder sobre mim. O céu aberto hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque o Senhor me tocar. Veja a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. O céu aberto hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. O céu aberto hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque o Senhor me tocar. Glória a Deus, que o Senhor toque na sua vida nessa noite. Aleluia. E a Bíblia diz que eu vou, aonde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim.
Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, toma o teu lugar aqui, nesta noite, ó Pai. Só o Senhor conhece os corações, só o Senhor sabe chegar nos corações. Então nós como igreja, como diz a tua palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e a igreja está aqui. Então nós nos levantamos para repreender todo mal, todo principado e potestade que quer tirar as pessoas do centro da vontade de Deus. Nós repreendemos e cancelamos em nome de Jesus Cristo. Deus, tira a preocupação e coloca a tua paz. Tira aqui a inquietude, Deus, e coloca um desejo de saber mais do Senhor nesta noite. Tira, Deus, a religião e coloca o teu amor. Em nome de Jesus, vem, Espírito Santo. Vem com a tua paz. Aquieta-nos, Deus, para nós podermos te adorar, para nós podermos ouvir a tua palavra, para nós recebermos tudo que o Senhor tem para nós nesta noite. Aquieta a nossa alma e leva cativo, Pai amado, ao teu trono. Ao teu trono é o lugar onde nós queremos estar. Em nome de Jesus. Nossas amadas crianças, por favor, aqui à frente. Nossas amadas crianças, por favor. Muito bem. Glória a Deus. Eu peguei a chupeta dele, na hora que ele chegou, ele falou para mim: é chupeta nova. É de chupeta nova. Vamos orar? Estende sua mão para cá e ajuda eu a orar para essas crianças. Deus, nós entregamos, Pai amado, essas crianças nas tuas mãos. Nós, Pai, podemos fazer tudo para cuidar, mas nós não vamos estar com elas o tempo todo. Mas o Senhor está com elas o tempo todo. Então, entregamos os nossos filhos nas tuas mãos. Eles são teus, Senhor Jesus. Então, Pai, ensina eles ali na sala deles, no culto deles. Ensina eles, Pai, só o Senhor sabe como chegar no adulto e como chegar numa criança. Para que eles cresçam te amando e querendo, a Deus, fazer a tua vontade. Nós abençoamos eles e te pedimos as tuas bênçãos sobre eles em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão e minha irmã. Bom culto para vocês, crianças. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8, capítulo 8, versículo 35.
Glória a Deus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35. Glória a Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Amém? Amém. Amém. Esperar mais um pouco. Amém? Ah, tem mais amém. Lembre-se, irmãos, o teu amém é importante, viu? Romanos 8, versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Você ama Jesus? Provavelmente você vai dizer que sim. E uma pergunta que fica para nós que somos cristãos e que amamos Jesus e que sabemos que Ele é o maior exemplo, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que morreu e ressuscitou no terceiro dia e está vivo. E a gente sabe que Ele é um exemplo de tudo e nós dissemos que nós amamos. E se você perguntar para Jesus o que você acha de Jesus, por mais que a pessoa não acredite, você não vai ver ninguém falando mal de Jesus. Até porque como fala mal de alguém que pregou a paz, que curou, que libertou, que salvou e que quer o bem de todos? Ninguém vai falar mal de Jesus. Mas nós entendemos que além de admirar Jesus, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós falamos: Jesus, não mais nós vivemos, mas nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E aí, como diz aqui, que como ovelhas que vão para o matador, o que está dizendo nessa passagem? Está dizendo que nós falamos assim: não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Está dizendo assim: não mais o que eu quero, mas é o que Jesus quer. Não mais eu não consigo perdoar, não. Eu perdoo porque Jesus assim me ensinou. Não mais eu não consigo amar, não. Eu vou amar porque assim Jesus me ensinou. Então não é mais o que a gente enche e o que a gente pensa, mas é o que Ele pensa e o que Ele acha. E aí, quando a gente entende isso, que a gente entrega a vida para Jesus, a gente não está entregando a vida para a religião. Então eu me tornei da tal religião. Não, porque Jesus não é religião. Jesus é Deus. Quando a gente entrega a vida para Ele, então, nós estamos dando autorização para que Ele guie a nossa vida. E aí Jesus, Ele é tão lindo e tão maravilhoso que Ele vai nos ensinando. E quando então a gente obedece, a gente vai colher coisas boas, como disse em Deuteronômio 28. E essa semana eu explicava para alguém que andar com Jesus e andar com o Espírito Santo, a diferença não é que nós não vamos errar. Não é que nós não vamos errar porque somos homens e somos imperfeitos. É que andando com Jesus a gente vai errar mesmo. E se você pegar a sua vida de hoje, quando você entregou a vida para Jesus, e de antes, você vai ver que você erra bem menos do que antes. E não é também que a gente não vai errar. Nós vamos errar menos. Mas quando errar, nós vamos nos arrepender. Quando nós errarmos, quando nós errarmos,
O Espírito Santo vai nos chamar e vai nos convencer, então nós vamos nos arrepender. E aí você se arrepende hoje, amanhã você de novo, você vai se arrepender. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, por quê? Você já se perguntou? Como um homem que assassina um dos seus fiéis escudeiros, dos seus fiéis soldados, um homem que adulterou, passa a ser um homem segundo o coração de Deus. É porque esse homem se arrependia dos seus pecados. Esse homem chorava amargamente quando ele então errava. Então a gente entende tudo isso. O apóstolo Paulo falou: o que poderá nos separar desse amor? A tribulação? Não! Até porque o nosso mestre diz: nesse mundo vocês vão ter problema. E ele é tão lindo, né? Porque ele não mente para nós. Ele não falou que nós íamos ter um mundo de perfeição. Ele falou: olha, vocês vão ter problema. Mas tenha bom ânimo, porque eu sou maior do que os problemas. Que ele disse. Então, nós vamos ter sim a tribulação. Mas nós temos a consciência de hoje que se a gente tiver problema, Jesus vai estar com a gente. Se a gente tiver fartura e nós entregamos a vida para Ele, Ele vai estar com a gente. Se a gente estiver sem nada, Ele vai estar com a gente. Se a gente ficar doente, Ele vai estar com a gente. Se a gente estiver saudável, Ele vai estar com a gente. Ele não nos abandona nem hoje e nem nunca. E tem uma passagem muito forte na Bíblia que diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, depois de carregá-lo 9 meses no seu ventre, ainda assim eu não me esquecerei de você. Assim diz o Senhor. Que nos separar do amor de Cristo, irmão? Nada, né? Nada mais. Até porque a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é dele. É dele. Amém? E o que é mais lindo que as pessoas não entendem, tem medo às vezes de vir para a igreja, falar: agora eu vou me proibir das coisas. Assim como eu pensava. Irmãos, até hoje nunca ninguém me proibiu de nada. Faz 12 anos nessa caminhada e nunca ninguém me proibiu de nada. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é eu que eu não posso fazer, eu não quero. Então andar com Cristo não é perda, muito pelo contrário. As pessoas acham: então ficarei aprisionado num sistema que eu não posso nada. Muito pelo contrário, nós podemos tudo. Mas é que nós que dissemos se vamos ou não vamos fazer. Nós somos livres, amém? Então você que é livre, fique de pé. Você que é livre e ao mesmo tempo prisioneiro de Cristo. Que loucura, né? Eu sou livre, mas eu sou prisioneiro de Cristo. E por que eu sou prisioneiro de Cristo? Porque não antes eu vivo, mas Ele vive em mim. E como é isso? Ele manda eu perdoar, eu vou perdoar. Ele manda eu amar, então eu vou amar. Porque o amor, o perdão não são sentimentos, eles são decisões. Que nós decidimos porque Jesus então nos ensinou. Então amaremos a todos. Amém? Amaremos a todos. Vamos então orar. Senhor Jesus, o Senhor é mais do que um exemplo para nós. O Senhor para nós é o Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, mais uma vez nesta noite nós queremos dizer para o Senhor: nossas vidas são tuas. A minha vida é tua, Jesus. A minha família é tua, Jesus. E nada vai nos separar do seu amor por nós, ó Pai. O Senhor nos amou de tão forte, ó Deus, que morreu naquela cruz por nós, pecadores. Mas o Senhor resolveu morrer por nós. Jesus, nós amamos o Senhor e nesta noite, Pai, estamos aqui para prestar um culto racional ao Senhor. Estamos aqui porque entendemos que nós precisamos do Senhor, Jesus. Então, nós sabemos, Jesus, que nós cantamos, louvamos o Senhor, mas que o Senhor cuida de nós, o Senhor trata conosco. Então, o Senhor tem liberdade nesta noite, Jesus. O Senhor tem liberdade nesta noite do Teu Santo Espírito de tomar conta desse lugar e agir como o Senhor quiser. Em nome de Jesus que nós oramos.
rocha, e agora eu sei. Jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor meu amor. Jesus é meu amado, Jesus, nunca te deixarei. Ficou na rocha, e agora eu sei.
Vive de Davi, vivo de um milagre, vem misericórdia de mim. Cura minhas feridas, Cristo já foi dado pra cruz. Vivo de Davi, vivo de um milagre, tem misericórdia de mim. Cura minhas feridas, Cristo já foi dado pra cruz. Meu passado, minhas dores e aflições lá na cruz, nossa vida, nova história. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Cura minha ferida, Cristo já foi dado pra cruz. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Cura minha ferida, Cristo já foi dado pra cruz.
misericórdia divina. Quebra a corrente, cura minhas feridas. Cristo já foi dado pra cruz. Filho de Davi, cante. Filho de Davi, ele é sua mão. Filho de Davi. Oh! Chama a atenção dele. Mas não gato. Chama a atenção dele. Pega a sua mão. Chore. Grave. Isso já foi dado pra cruz. Filho, filho. Oh Deus. Filho de Davi. Oh, nós precisamos. Oh Deus. Tem misericórdia divina. Quebra as correntes que me prendem. Quebra a corrente, cura minha ferida. Cristo já foi dado pra cruz. Filho de Davi. Filho de Cura minha ferida. Cristo já foi dado pra cruz. Cristo já foi dado. Glória a Deus. Senhor, agita as águas, Senhor. Que ainda, Senhor, estão paradas em nossas vidas. Queremos, Senhor, romper. Queremos, ó Deus, romper. Queremos, ó Deus, mergulhar mais fundo. Mas muitas vezes, Senhor, não temos força. O Espírito Santo. Quero mergulhar mais fundo. Estás parada, minha alma. Leva como teu rio e das vidas. Essa noite. Eu tenho as palavras certas a dizer, a provar-te a querer mais do que já me quer. Então vem.
o Davizinho, hein? Cadê o Davizinho? Traz ele aqui. Sobe com ele aqui. Noite de Bate a minha escuridão, curte me esconde, fica dizendo. Abraça com teu braço, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, me alcanças quando Senhor, vem encher minha alma. Senhor, invade a escuridão do céu, quando ele se esconde, Senhor. Abraça o José com seus braços, com tua paz, Senhor. Abraça quando ele esconde de ti,
Enche a alma do José de amor. Então vem, como prometeste, sobre essa família, sobre a vida, sobre os filhos, para cantar as canções. Você vai cantar as canções. Você vai louvar o seu Deus até que ele se leve. Receba a tua cura, receba ele. Receba a tua cura. Acredite, Senhor, te levantará. Senhor, Ele te curará para cantar as canções. Canta, Quando tocou o último louvor, o penúltimo louvor, Deus disse que ia fazer algo no próximo louvor. Eu não sei se é isso aqui, mas eu realmente tenho me escondido de Deus. Nós temos cantado o leão do Espírito que diminua eu para que ele cresça. Mas diz o Senhor que eu e você temos investido para as coisas que vão ficar nesta terra. Temos lutado e batalhado, nos desgastado para as coisas deste mundo. E por poucos momentos na presença dele no culto, nós esperamos um derramar grandioso. E ele quer um derramar contínuo diário. Ele quer que a gente diminua, sem que ninguém tire pedaço de nós, mas que cada um de nós nos esvaziemos no dia a dia, desde lá do nosso lar, que é o que é mais difícil. Lá onde a cadeira é minha, esse canto é meu, esse prato é meu, essa faca é minha, esse direito é meu, eu sou homem, eu sou mulher, aqui mando eu, aqui eu tenho esse direito, aqui eu tenho aquele direito, essa parte do ministério é meu. Deus está cheio disso. O Senhor espera de mim e de você. Não é muita coisa. É simplesmente que a gente se esvazie
Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele deu a sua vida. Ninguém tira a minha honra do meu lar, mas eu posso dar a minha honra, abrir mão dela, e isso nos custa muito caro. E a maioria dos nossos problemas é porque eu não tenho a genuína coragem que teve no coração do Senhor Jesus. E não precisamos de muita coisa, simplesmente isso. Porque é nessa área, é nesse aspecto que Ele quer nos conquistar. E quanto mais a gente se dispor a isso, mais Ele terá de mim e de você nas mãos dele. E não há melhor testemunho no nosso dia a dia do que isso. E eu pessoalmente digo para você, não tem nada mais caro para mim do que isso. E todo esse tempo que eu tenho andado escondido de Deus, é bem isso que eu não consigo fazer por mim mesmo. Que não veio saciar, que encher-me de ti.
obrigado porque sou, que te santo como é. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, é uma noite, Senhor, de arrependimento, Senhor. Senhor, é uma noite de nós tirarmos as máscaras, Senhor. Uma noite, Senhor, de nós sermos nós mesmos, Senhor, diante da Tua glória, diante da Tua paz. É uma noite, Senhor, de, Senhor, entregar o nosso coração a Ti, Jesus. E reconhecer todas as nossas falhas, as nossas fraquezas. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós aqui, Senhor. Que a nossa justiça, segundo a Tua palavra, não passe como trapo imundo na Tua presença. Senhor, não somos nada, Senhor, diante da Tua glória, diante do Teu poder, diante do Teu Espírito. Jesus, nós reconhecemos, Senhor, que somos falhos, que somos pecadores, Senhor. Precisamos de Ti, Papai. Precisamos de Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Como aquele cego, Senhor, que andava atrás de Jesus, gritando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, essa era uma noite, Senhor, que nós gritávamos na Tua presença: tem compaixão de nós, Senhor. Não risca o nosso nome do livro da vida, Senhor. Não risca, Senhor. Acrescenta, Senhor, em nós, Senhor, o Espírito Santo de Deus. Enche as nossas vidas, Senhor. Enche as nossas vidas. Negar tudo que sou, e ser santo como é. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Você pode se sentar, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui, amém? Não diferente do que já aconteceu, a palavra é um chamado para nós pararmos de viver de fachada. A palavra hoje é que chegou um tempo de nós retirarmos as máscaras e sermos verdadeiros. Amém? Jesus opera na verdade, Jesus está na verdade. Jesus não opera onde há falsidade, onde há hipocrisia. Por mais errado que nós somos e muitas vezes erramos, mas o diferencial é que é o que está no seu coração no sentido de arrependimento, no sentido de confissão. Deus abomina a hipocrisia. Deus abomina a falsidade. Tem uma igreja no livro de Apocalipse, que peço para você abrir, Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Uma das 7 igrejas que o Espírito deu uma palavra revelada ao apóstolo João. Uma dessas 7 igrejas que João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu,
é a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso de número 1, diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de quem vive e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Tinha alguns lá naquela igreja que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Essa carta que o apóstolo João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a esta igreja, ela não é muito diferente das outras cartas que foram escritas. Total de 7 cartas foram escritas. Igreja de Éfeso, Esmirna e outras igrejas. Mas esta carta que o apóstolo João escreveu a essa igreja, ela tem alguns elementos um pouco diferentes. Por exemplo, todas as outras cartas, elas começam rejeitando o mal, né? Como um elogio, vai elogiando o que a igreja fez, ou a igreja rejeita o mal, ou a igreja suporta o sofrimento, ou a igreja permanece fiel. E aí ela continua e o Espírito começa a falar algumas críticas a respeito da igreja, como, olha, você aceitou, como por exemplo na igreja de Éfeso, olha, a crítica é, mas você abandonou meu primeiro amor. Ou como por exemplo a igreja de Esmirna, a crítica é absoluta, é a única igreja que não tem crítica, ou se não é a igreja de Pérgamo, onde o Espírito diz, olha, você aceitou os falsos ensinos de Balaão. Então ela começa com um elogio, vem uma crítica, depois vem uma instrução e depois uma promessa. As cartas seguem essa ordem. Elas têm um elogio e depois uma crítica, uma instrução, uma promessa. Só que essa igreja de Sardes quase não tem elogio. O elogio dessa igreja é no final da carta, onde ele diz assim, há uns poucos aí que ainda não se contaminaram com esse ensino. Há uns poucos, mas não desce esse elogio no começo da carta. Já começa confrontando, já começa dizendo que é uma igreja que o Espírito conhece as obras, mas de fato é uma igreja que parece estar viva, mas é uma igreja que espiritualmente está morta. E eu te faço uma pergunta essa noite: como você está espiritualmente? Será que você tem fama de quem está vivo, mas está morto? Será que você realmente está vivo espiritualmente? Ou você vive de aparências? Você vive de máscaras? Você vive de uma fama, de um nome que você tem de ser cristão? Ou realmente você é um cristão vivo no Espírito? Essa cidade de Sardes, ela era uma cidade arrogante, uma cidade orgulhosa. Por quê? Porque essa cidade, 7 anos antes de Cristo, era uma cidade muito forte, muito imponente. Os adversários que vinham contra essa cidade não conseguiam tomar essa cidade porque ela era muito fortalecida por muros e os seus habitantes se tornaram arrogantes, orgulhosos, soberbos. Eles diziam, ninguém pode nos vencer, ninguém vai nos conquistar. E eles se tornaram um povo arrogante. E é nessa cidade que surge essa igreja, 700 anos depois. Só que essa cidade ainda era uma cidade arrogante, uma cidade soberba. E essa cidade, mesmo depois de ser conquistada,
há praticamente 2 décadas antes de Cristo, continuou sendo uma cidade arrogante. Você já viu aquele cidadão que é arrogante porque tem muito dinheiro? Você conhece alguém assim, sim ou não? Muitas vezes essa pessoa perde todo o dinheiro que tinha, né? Mas continua arrogante, né? Como se tivesse dinheiro ainda. Passam-se os anos, ele não tem mais nada, mas ele continua arrogante como estava quando tinha dinheiro. E a arrogância, o fruto dela é porque ela tinha dinheiro. Ela perde, mas continua arrogante. Sardes não tinha mais nada do que se vangloriar, porque já tinha sido conquistada, mas continuava arrogante. E essa igreja, quando o apóstolo Pedro, Tiago ou João, não sei quem fundou essa igreja, não tenho esse dado, quando alguém fundou essa igreja ela trouxe essa arrogância para dentro da igreja. Então os cristãos dessa igreja, apesar de ter já vivido na presença de Deus, continuavam arrogantes, e continuavam soberbos, e continuavam vivendo de uma fama do passado. E esse era o problema da igreja de Sardes. Ela tinha fama de estar viva, mas estava morta. Você tem fama de estar vivo? Amém? Espiritualmente você tem fama de estar vivo? Amém? Você está vivo verdadeiramente ou você está morto? Espiritualmente. Você vive de fachada? Você é um cristão de fachada? Ou você é um cristão genuíno, verdadeiro? Irmãos, só aquele que é todo-poderoso, que sonda o nosso coração, a nossa mente, é capaz de dar essa resposta a respeito da sua vida. Só aquele. Só o Espírito de Deus e você que verdadeiramente sabem responder essa pergunta. Porque só você e Deus realmente sabem como você está. Não tem como eu julgar você segundo o padrão humano, segundo alguns fatores, algumas reações. Mas só o Espírito Santo que conhece você sabe se você vive de fachada, ou se você é um cristão genuíno, um cristão autêntico. E o Espírito escreveu para essa igreja que tinha fama, ou seja, era uma igreja que aparentemente era uma igreja que estava viva espiritualmente porque tinha fama, era uma igreja que mostrava obras porque tinha fama, quem não mostra obra não tem famas. Então era uma igreja que espiritualmente parecia estar viva, todos olhavam e diziam: olha que bênção aquela igreja, olha que bênção aquela família, olha que bênção aquela pessoa, olha como ela age corretamente, como ela faz tudo certo, como ela ora, como ela busca Deus, olha como ela trata a esposa, olha como ela faz isso, olha como ela faz aquilo. Essa era a fama da igreja de Sardes. Só que quando o Espírito começa a analisar essa igreja, ele diz: olha, você só tem fama, porque eu conheço o que vocês fazem. Eu conheço as obras de vocês. Meu olhar penetra em um lugar onde ninguém vê. E essa igreja era uma igreja que só tinha fachada. Você conhece uma igreja que só tem fachada? Falando em termos de templo. Há um tempo atrás nós fomos em São Paulo, aí eu fiquei curioso para conhecer a Igreja da Consolação. E aí falei: puxa, olha que lindo, né? Um prédio lindo, histórico em São Paulo. E aí eu e a Marcinha falamos: vamos lá dar uma entrada, vamos olhar, vamos conhecer a arquitetura dessa igreja. Mas quando a gente entrou dentro da igreja, tinha um carro sendo rifado dentro da igreja. Eu falei: meu Deus, essa igreja já morreu há muito tempo, porque espiritualmente não existe nada aqui. Existe uma fachada, parece uma igreja, é usada para cerimônias religiosas, mas verdadeiramente não há o Espírito de Deus ali. Tem uma das igrejas aqui em Campo Grande, uma vez eu fui celebrar um casamento nessa igreja, que é a melhor igreja para ter casamento em Campo Grande, porque ela tem uma torre de 30 metros de altura e as fotos ficam maravilhosas. E alguém me convidou para celebrar um casamento lá. O seu casamento vai ser lá. E quando eu cheguei, o púlpito era de ouro, todo folhado a ouro. O púlpito, uma inscrição da pessoa que doou, não sei quantos anos atrás, e uma igreja impecável, linda, mas não tinha vida, porque aquela igreja hoje só serve para celebrar casamento.
ela vive, a renda dela é alugar para rituais. Uma igreja de fachada. Você passar na frente e você vai ver que é uma igreja. Mas na verdade é só fachada. Porque não é igreja. Não tem vida. Não tem nada. É como um cemitério. Você já foi a um cemitério desses aqui de Campo Grande? Com certeza, né? Existe lugar mais organizado do que cemitério em Campo Grande? É tudo certinho. É tudo bonitinho. Você vai a um cemitério em Campo Grande, é tudo muito perfeito. É tudo certinho no lugar. O chazinho sai na hora certa, o pão de queijo sai na hora certa. Você não vê bagunça. É tudo muito, muito, muito bem organizado, né? E aí você vai naquele funeral, se você não chorar por causa do morto, você chora por causa da música que toca, porque o negócio é bem arrumadinho, não é? Mas, irmãos, não tem vida. Ali é um lugar de morte. Não existe vida naquele lugar. Existem muitas igrejas que elas são só fachada. Você pode até visitar, mas não existe vida, porque não existe o Espírito. Mas, pastor, a igreja não é constituída de paredes e de tijolos e de telhado. A igreja somos nós. Amém? Você é a igreja. A igreja não é parede, não é tijolo. Isso é denominação, nomenclatura. Mas a igreja somos nós. Amém? Somos nós. Nós somos a igreja. E nós? Que tipo de igreja nós somos? Nós somos uma igreja de fachada? Ou realmente nós somos uma igreja viva? Nós somos uma igreja que tem fama de estar viva e realmente está viva? Ou nós somos uma igreja que tem fama de estar viva, mas na realidade já morreu? Como que o Espírito Santo, olhando para cada um de nós, nos enxerga? Ele enxerga você um cristão vivo? Ou um cristão que tem fama de ser cristão, mas de repente não é, porque vive com máscaras? Ele diz uma coisa, mas ele vive outra. Ele fala que ele é cristão, mas ele não vive como cristão. Um dia perguntaram para Gandhi o que ele achava do cristianismo. Ele diz assim: o cristianismo é perfeito. Os cristãos é que precisam mudar. Porque muitas vezes nós olhamos para a igreja, e eu me incluo nela porque eu faço parte dela, e muitas vezes nós vivemos de fachada. Nós temos fama, mas na verdade já morremos em algumas áreas. Espiritualmente estamos mortos. E chegamos a um culto como esse e nos derramamos na presença de Deus, mas espiritualmente nós estamos mortos. Porque verdadeiramente não há arrependimento no nosso coração, não há mudança de atitude, não há mudança de vida. Nosso caráter corrompido ainda pelo pecado. E nós simplesmente não queremos mudar. Ou simplesmente não deixamos que o Espírito Santo nos molde, segundo a vontade dele, segundo o padrão dele, segundo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Será que somos uma igreja de fachada? Será que você é um cristão de fachada? Irmão, só você pode responder essa pergunta. O Espírito Santo te conhece. Amém? Um pastor disse que um dia pegou uma igreja para trabalhar com ela, Marcelo. Aí chegou naquela igreja, uma igreja morta, sabe? Espiritualmente morta. As pessoas começaram a usar a igreja para fazer igreja de um clube social, como um lugar de lazer, como um clube, como um lugar simplesmente para ir, para bater um cartão no final de semana e depois ir embora para casa, tranquilo. E um pastor cheio do Espírito Santo pegou aquela igreja e começou a trabalhar com aquela igreja, não via resultado. Aí um dia ele pegou e falou assim: bom, eu chamo o pessoal para vir na oração, não vem ninguém. Eu faço um propósito de ler a Bíblia, ninguém quer ler. Eu chamo as pessoas para fazer um evento aqui de evangelismo e ninguém vem, ninguém faz nada. E o pastor falou: não, vou fazer o seguinte, eu vou anunciar que morreu um membro da igreja. E por isso nós vamos fechar a igreja, porque um membro que realmente fazia diferença na igreja morreu. E aí todo mundo ficou curioso: como é que morreu? Não morreu ninguém.
Eu conheço a maioria dos membros da igreja, ninguém morreu. Ele começou a voar, então deve ter sido fulano, que faz tempo que não vem, ou ciclano, não, mas mudou e tal. E durante a semana aquela igreja ficou agitada. A pessoa nunca conversou tanto como naquele dia. E aí chegou no domingo, no outro dia estava lotado a igreja, mas por causa da curiosidade para ver quem morreu. O pastor colocou o caixão no altar, vazio, um espelho dentro. E começou a formar uma fila. Quando a pessoa chegava e olhava dentro do caixão, ela se via. Na verdade, quem tinha morrido eram os membros da igreja. Porque espiritualmente eles não estavam mais vivos. E aí então aquela igreja passou por um reavivamento. Queridos, nós temos que estar vivos no Espírito, amém? Nós temos que ser cristãos genuínos, autênticos, parar de viver de fachada, né? Se arrepender genuinamente na presença de Deus, deixar o Espírito Santo transformar nosso caráter, a nossa vida, porque realmente é isso que o Espírito Santo quer. Irmãos, eu fico me perguntando, às vezes, quando Jesus disse lá em Marcos 16, ele deu a grande comissão para a igreja. E ele disse assim, olha, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, sejam minhas testemunhas. Olha, se vocês beberem um veneno mortífero, não vai fazer mal. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões, mas isso não tem problema, porque eu vou dar livramento. Olha, coloquem a mão sobre os enfermos e orem, porque eles vão ser curados. Vão e façam a diferença. Olha, se vocês encontrarem um endemoniado no caminho, não tem problema, expulse o demônio e segue em frente. Vão, façam a obra de Deus. Irmãos, eu fico em dúvida quando eu me deparo com um cristão que não testemunha de Cristo. Eu fico em dúvida se esse cristão é um cristão genuíno, mesmo se ele é autêntico ou se ele é de fachada. Porque um cristão que não prega Cristo, que não testemunha de Cristo, que não anuncia Cristo, isso é só o Espírito que pode fazer, mas na minha opinião como pastor é um cristão de fachada. Porque ele não testemunha a respeito do Cristo, ele não fala a respeito do Cristo quando ele tem uma oportunidade. Não estou falando para você sair gritando, mas quando você surge uma oportunidade, o Espírito te dá uma oportunidade de você testemunhar a respeito daquele que morreu por você, e você não o faz por medo, por vergonha, eu tenho dúvida se você é realmente um cristão. Porque isso é o beabá do envio de Jesus para os discípulos. Olha aí, sejam minhas testemunhas. Então, um cristão genuíno é um cristão que é testemunha, que anuncia o Evangelho. Amém? Vocês estão aqui ainda? Amém, irmãos? Não importa o que você vai encontrar como resposta. Essa semana chegou uma mulher ali, eu estava no caixa ali do nosso mega negócio ali, do empreendimento, e aí essa mulher toda tribulada, porque disse que ia fazer um exame do cérebro, porque ela não estava bem, e ela falou, eu não estou bem mesmo, então eu tenho que ir num neurologista, porque senão eu vou ficar louca, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Porque você sabe, né, quando a gente não está bem, se a gente não for no neurologista fazer um exame rápido, a gente fica louca. Falei, puxa. Falei, amigo, Jesus te ama. Calma, ele morreu por você. Ah, não, eu vou à igreja, eu sou evangélica. Mas eu tenho dúvida se uma pessoa dessas é evangélica. Pô, evangélica ela é, né? Tenho dúvida se uma pessoa dessa é realmente cristã, porque o cristão ele pode ir no neurologista, ele deve ir no neurologista. Eu já fui no neurologista, fizeram um elétrico na minha cabeça. Mas, irmãos, esse apavor, esse desespero, essa situação assim, sabe? Característica de quem não entendeu o Evangelho. Amém? Eu tenho dúvida, irmãos, se uma pessoa que não ora com outra pessoa, com medo de um demônio, é realmente um cristão genuíno. Porque a primeira coisa que Jesus fez, quando você se converteu, ele te deu autoridade. Então, se Jesus te deu autoridade, você se converteu, você recebeu essa autoridade, como você pode ter medo de uma coisa tão simples como orar por uma pessoa? Entende, irmão? Será que você que tem medo, será que você precisa começar a reavaliar os seus princípios para ver se você é realmente um cristão genuíno, ou se você tem fama de estar vivo espiritualmente e está morto? Porque, como disse o Espírito a respeito daqueles no final da carta,
a respeito daqueles que não tinham se corrompido. De maneira nenhuma riscarei o nome desses do livro da vida. Significa que o nome dos outros já estava riscado. Porque ele não vai riscar o nome dos que não se mancharam, mas o nome dos outros provavelmente já estava riscado no livro da vida. Eu tenho dúvida, irmãos, se uma pessoa que não diz que não consegue perdoar é um cristão genuíno. Como pode você ser um cristão e dizer para mim, não consigo perdoar, ou eu não posso perdoar, ou eu não quero perdoar? Amém? Amém. Não consigo entender como um cristão genuíno, autêntico, que é estar vivo, com o nome escrito no livro da vida, é seguidor de Jesus Cristo, pode dizer que ele não consegue perdoar, ou que ele não consegue amar. Não consigo amar. Irmãos, isso é para a gente refletir se nós somos cristãos genuínos mesmo, se nós não somos só de fachada. De repente a gente está aqui, entendeu? E o nosso entendimento não abriu ainda para algumas coisas espirituais, e isso pode nos condenar no dia do juízo. Amém? Você não pode medir as pessoas pelas aparências. A mídia está cheia de pessoas que dizem que estão pregando o Evangelho e aparentemente são pessoas fervorosas, pessoas que têm palavras bonitas, pessoas que têm um poder de persuasão. Mas será que eles estão vivos mesmo espiritualmente? Será que eles são de verdade? Será que eles são de verdade? Quando você vê aquela pessoa lá na televisão pregando, será que ela é de verdade? Será que quando Jesus olha para aquela pessoa, ela vê verdade? Eu me lembro um dia, meu irmão, ele estava recém-convertido, e meu irmão assim, vai rápido com as coisas, com as pessoas. E aí, a gente trabalhava naquele sistema doido de discipulado, G12, célula, e aquela coisa louca. E aí ele conseguiu um discípulo lá que estava desviado e colocou o cara para orar na célula. E aí aquele cara fez uma oração, pastor, mas aquela oração pentecostal mesmo, Deus e tal, e as palavras certinhas, encaixando e bonitinho e tudo certo, e aquele fervor e tal. E meu irmão falou, nossa, esse é cristão mesmo de verdade. Irmão, não deu 2 semanas, o cara aprontou, roubou ele, levou para trabalhar no seu. Enfim, você não pode medir as pessoas pela oração, pela fala, pela eloquência. O cristão genuíno, ele precisa ter o caráter de Cristo, amém? Ele precisa ter o caráter de Cristo. Essa igreja de Sardes era uma igreja que vivia uma profunda apatia espiritual. Irmãos, o cristão não precisa ser motivado. O cristão autêntico, genuíno, ele não precisa ser motivado por ninguém. Desconfie de pessoas que dizem que precisam ser constantemente motivadas para continuarem a buscar Deus. Desconfie. Eu desconfio. Porque se o Espírito Santo não for suficiente para te motivar, não é um homem que vai colocar você na presença de Deus. Eu conheço pessoas, pastor, que participam de eventos que são mais eventos de motivação do que propriamente eventos de cristão. Só que o dia que eles param de frequentar esses eventos, eles caem, eles são como um grande número de bolas que está sendo empurrado ladeira acima. E eu vejo pastores empurrando um monte de membros, sabe? Motivando. Não, vamos lá, vocês vão conseguir, vai dar certo, vamos lá, pega firme, vamos, que vai dar, e vem, e faz, e tal. E as pessoas vão. Porque elas são motivadas constantemente. Olha, não baixa a cabeça não, olha, vem cá, vamos lá, vamos caminhar junto, vem, levanta, vai, você vai fazer um discípulo agora, você vai fazer uma pessoa, você vai... E você é motivado constantemente. E aí você vai. Só que o dia que o pastor para, cai todo mundo. Porque o líder que está motivando, está empurrando, o dia que o líder cai todo mundo. O dia que o pastor cai todo mundo. O dia que o pastor para, já aparece.
Um cristão genuíno, ele tem que buscar a motivação do Espírito Santo de Deus, amém? Se o Espírito Santo não for a sua motivação, se a sua busca diária por Deus não for a sua motivação, se a leitura da palavra sua não for a sua motivação, se o homem for a sua motivação, se a meta for a sua motivação, se o alvo for a sua motivação, o dia que você se aposentar, o dia que você viajar, você cai. Amém? Amém. Muito bom. A igreja vivia de aparência. Tinha fama. Mas era só reputação. Você sabe qual que é a diferença entre reputação e integridade? Sim ou não? Reputação é o que as pessoas conhecem de você. A reputação do Bruno, muito boa. Mas quem conhece a integridade dele é a Carla. Quem conhece a sua reputação, muitas vezes é só Cristo. Ou a pessoa que está bem próxima de você. A integridade. A reputação, as pessoas conhecem. Pô, Marcelinho é um cara bacana. Ó, Marcelinho 10. Deve ser 10 com a esposa, maravilhoso. Tudo 10, né? Marcelinho é um cara bacana. Mas ainda amém. Mas a integridade, só Deus, só a esposa, só o pai, só a mãe, só aquelas pessoas que estão bem próximas. É que está. Mantenha a sua integridade, amém? Não viva de reputação. Não viva preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Não viva de fama. Viva daquilo que Deus tem na sua vida. Amém? Essa igreja, pelo que parece, era uma igreja mais preocupada com o fazer do que com o ser. Era uma igreja que se preocupava mais com o ativismo, mais com as aparências, mais em mostrar um resultado do que propriamente uma igreja que estava preocupada com o caráter e com o interior. Era uma igreja que estava preocupada com o fazer e não com o ser. Não que nós não devemos nos preocupar em fazer, mas antes de fazer você precisa ser. Como que você vai fazer sem ser? Como que você vai fazer uma coisa boa se você não é bom? Antes de você amar um morador de rua que você quer alimentar, você precisa amar as pessoas dentro da sua casa, a sua família, a sua base. Sabe, você antes de sair fazendo, você precisa ser realmente alguém genuíno, alguém autêntico. Inclusive nós estamos com um projeto social, vamos fazer em nome de Jesus Cristo. Deus colocou no nosso coração do Zé Ernesto, do Alexandre, faz tempo do Guilherme, da Nomi, faz tempo que a gente vem orando para fazer alguma coisa, nós precisamos fazer. E Deus tem dado direção, tem mostrado, a Santa Casa está aqui perto. Um dia o Serginho falou assim, quando o Sérgio chegou aqui a primeira vez, o Sérgio falou, não é à toa que Deus nos colocou do lado da Santa Casa. E a irmã Zeli, que é capelã ali na Santa Casa, ela foi conversar com a assistente social falou assim, há uma necessidade. Tem mães que têm filhos internados aí no CTI, que andam vagando por aí porque não tem R$1 para pagar uma pensão e não tem onde se hospedar. Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos criar um pensionato, receber essas pessoas, dar um alimento para elas, dar pouso, dar chuveiro, e nós vamos abençoar a vida dessas pessoas e vamos pregar o Evangelho para elas. Em nome de Jesus Cristo. Orem por isso. Vamos começar com um projeto que o José Ernesto levou oficina para ali, para o fundo, ali debaixo do pé de manga, do lado aqui. E parece que é uma necessidade. Tem mães que ficam com as crianças que não estão na CTI, a mãe pode ficar junto. Né, pastor? O pastor sabe, já atendeu no pronto-socorro ali, médico. O senhor sabe que tem mães que ficam junto com as crianças, não tem, pastor? Então essas mães não têm onde lavar roupa. Elas podem ficar ali, mas elas não têm onde lavar suas roupas. Então elas ficam, sem saber como fazer. Então nós vamos montar ali um tanque, uma torneira, com máquinas de lavar do Zé Ernesto, as mães vão lavar a roupa, vão colocar para estender, e vamos começar um trabalho social em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E vamos pregar o Evangelho. Nós temos que, sim, fazer alguma coisa, mas antes disso nós temos que ser. Não adianta também sair fazendo se você não for. Amém?
Adianta você pregar Cristo se você não for um cristão verdadeiro? Jesus disse assim: olha, muitos vão chegar na minha presença e vão dizer: Senhor, mas no teu nome expulsei demônios, curei enfermos, em teu nome eu fiz isso. Jesus vai falar assim: mas você não é. Você não é. Você fez. Você não é. Adianta você fazer se você não é? O que adianta você fazer e perder a sua salvação? Amém? Uma igreja contaminada pelo mundanismo, aberta ao mundanismo, que era a igreja de Sardes. É a igreja do nada a ver. Você conhece a igreja do nada a ver? Mas não tem nada a ver. Você conhece ou não? Nada a ver o que tem. É a igreja do nada a ver, sabe, gente? Não tem nada a ver. Tranquilo. Então era uma igreja que se acostumou com o pecado. Sabia que o pecado acostuma? Costuma. Então, às vezes as pessoas começam a contar uma mentirinha e elas se acostumam a contar uma mentirinha. Não é assim? Mas aí que moral que você vai ter para exaltar seu filho quando ele te conta uma mentirona? Como que você vai chegar e dizer para ele: olha, você não pode mentir. Papai, mas o senhor mente todo dia no telefone. E aí? Entende? Não adianta, irmãos. Ou a gente é cristão ou a gente não é. Ou a gente pratica a verdade ou a gente não pratica. Não tem meio termo. Nós nos acostumamos com a desonestidade. Por quê? Porque nós queremos dar o nosso jeitinho, né? O brasileiro é especialista em dar jeitinho. E aí nós vamos nos acostumando com desonestidade. Às vezes uma coisa pequena vai roubar a luz, vai roubar não sei o quê. É desonestidade. E aí a gente se acostuma. A gente se acostuma a enganar. Nós nos acostumamos a falar palavrão. Aí quando alguém fala, não tem nada a ver. A gente se acostuma a gritar. Chamamos de desabafo. A gente se acostuma com a falsa moralidade. Falsa moralidade. Sabe da história do casal que chegou numa lanchonete para comer um lanche e aí pediu para levar? Chegou na lanchonete e falou assim: um lanche para levar. Casal bonito, simpático. E aí pediram 2 lanches. Já estava no final da noite, o dono da lanchonete colocou 2 sacolas e entregou. Só que na hora que ele entregou a sacola, ele sempre colocava o dinheiro dentro de uma sacola. Dinheiro do movimento da noite. Medo do ladrão. E aí na hora de entregar o lanche, ele entregou errado. Entregou uma sacola de lanche, uma sacola com dinheiro. Aquele casal que pediu o lanche levou todo aquele dinheiro embora. Na hora de comer o lanche, abriu o pacote, era dinheiro. Um monte de dinheiro. O casal pensou assim: nossa, vamos voltar e devolver. Afinal de contas, não vamos ficar com o dinheiro de quem trabalhou a noite toda. Correto? Sim ou não? Aí o casal foi lá, devolveu o dinheiro. E o dono da lanchonete falou: nossa, que bom que vocês trouxeram meu dinheiro. Olha que maravilha. Eu realmente ia ficar desesperado se eu não tivesse esse dinheiro no outro dia. E, aliás, eu tenho um amigo meu que é jornalista, inclusive ele está fazendo uma reportagem sobre isso. E eu queria que amanhã vocês voltassem aqui, eu desse o endereço para eu dar para o meu amigo, para ele fazer uma reportagem com vocês, para mostrar o valor, de vocês. Realmente vocês são honestos, íntegros, devolveram o dinheiro. E aquele casal ficou constrangido, falou: não, deixa para lá isso aí. Então, não, mas eu faço questão. Vamos fazer essa reportagem, vocês vão aparecer na mídia, vão ser alguém que vai aparecer como alguém sinônimo de honestidade. E o casal ficou constrangido e falou: não, sabe o que é? Realmente a gente devolveu o dinheiro, mas a gente não é um casal, porque na verdade ela é minha amante. Uma falsa moralidade, Às vezes a gente é moral em uma área, mas na outra área nós somos imorais. A sua moralidade ela não pode se deter a uma área. Amém? É falsa moralidade. Se a sua moralidade não for em todas as áreas, é uma falsa moralidade. Tem muita gente que discursa aí porque eu sou honesto, porque eu faço, e de repente numa outra área é totalmente desonesto. Vive pornografia na internet, entendeu? E levanta uma bandeira de moralidade quando está traindo a esposa em frente a um computador, em frente a uma televisão. Falsa moralidade. Você não tem moral nenhuma. Você precisa se arrepender, porque você é um falso cristão. Sabe? Às vezes nós vivemos de aparências. E a profecia que o Zé deu aqui, a revelação do Espírito,
O que nós realmente precisamos diminuir é isso, gente. Nós precisamos nos diminuir, nos arrepender, tirar as máscaras, colocar para fora o nosso eu verdadeiro. Faz 3 semanas que o Espírito Santo está falando a mesma coisa. Começou com o coração endurecido, falando sobre arrependimento na semana passada. Estamos falando de novo. Ouçam a voz do Espírito. O Espírito Santo está falando. É a sua oportunidade de alcançar um nível espiritual em Deus, uma maturidade em Deus. Amém? Nós já estamos aqui há 4 anos nesse lugar. Muitas vezes eu questionei Deus, perguntando: Deus, por que a gente não cresce, não explode, esse lugar não fica pequeno, ainda cabe cadeira? Por que a gente não consegue? Deus falou assim: não está pronto. Os cristãos não estão prontos para receber aquilo que eu quero fazer. Igreja é um corpo, não sou eu. Somos nós. Não adianta você ter uma liderança pronta quando você não tem crentes preparados, prontos para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Pastor, o que eu preciso fazer? Simples. Fortaleça o que resta. Versículo de número 2. Restou alguma coisa, fortaleça. Amém? Não está tudo perdido, irmão. Tem algo de bom em você. Alguma coisa aí. Fortaleça o que resta. Fortaleça. Amém? Faça uma reforma na sua vida. O reformador Martinho Lutero, ele fez uma reforma em toda a igreja. O que Deus espera de você é que você faça uma reforma só na sua vida. Pelo menos na sua vida. Faça uma reforma. Faça uma transformação. A palavra metamorfose, né, que origina a palavra transformação, faça uma transformação, ou seja, se transforme. De uma lagarta para uma borboleta é uma transformação completa, é uma metamorfose. O Espírito Santo espera de você uma transformação. Amém? Resgate a verdade do Evangelho na sua vida, irmão. Resgate a verdade do Evangelho na sua vida. Tenha coragem para ser diferente. Tenha coragem para tomar uma decisão que agrade a Deus. Tenha coragem para perdoar. Tenha coragem para pedir perdão. Tenha coragem para reconhecer os seus pecados, os seus erros. Tenha coragem para dizer: eu preciso. Tenha coragem e pare de pensar e de acusar outras pessoas. É você em Cristo Jesus. Não importa o seu passado, não importa os seus traumas, não importa os seus complexos, não importa as suas feridas. Jesus está aqui. Hoje é uma oportunidade para você. Amém? Eu quero adorar a Deus com vocês. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Vamos adorar o Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui essa noite, Deus, porque, Senhor, o Teu Espírito Santo nos conhece, Senhor. Senhor, não podemos ficar com máscaras diante da Tua presença, Senhor. Não podemos, Senhor, mascarar o nosso coração, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Sua presença essa noite, Senhor, declarando que realmente nós somos falhos, Deus. Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados, Senhor, e dizer: Senhor, temos fama, Senhor, de estar vivo, mas na verdade estamos mortos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nesse lugar. Começa, Senhor, a tomar o nosso coração, começa a tomar a nossa mente. Quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te amar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo,
ti, Jesus. Eu te peço, eu quero estar. Quero estar aos teus pés, por prazer maior que me fez te adorar. Que há em mim, Confesse ao Senhor. quero te ofertar, mas ainda é pouco Comparado, Senhor. se comparado aqui. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Não vou orar por você, mas você vai com essa palavra em nome de Jesus para sua casa. Amém? Não é uma palavra para ninguém orar por ninguém, é uma palavra para você refletir e mudar. Você pode se sentar por um minuto? Paulinho, faz favor. Traz a dona Marlene aqui. Irmãos, ontem nós tivemos aí o nosso famoso sobá. Guilherme, você perdeu o sobá. E foi uma bênção, amém? Agradecer aos cooperadores aí, sem citar nome, o pessoal da tesouraria, da venda, só aqui também. Os adolescentes, legal, trabalharam de maneira bacana, não vou citar nomes, Guilherme. Tá bom, Guilherme, você detonou, você trabalhou, né? Derramou show na mesa, né? Mas tudo bem. O pessoal trabalhou legal, os jovens trabalharam legal, no comando aí do rádio da Carla, foi bênção. O pessoal do Paulinho trabalhou legal aqui do grupo pequeno lá do Paulo, bênção. As mulheres na cozinha, todo mundo colaborou, cooperou. Gente, bacana, ontem foi legal ver a igreja fazendo, unida. Vocês estão de parabéns, amém? Pastor Carlos que está com o pé travado, né, pastor? Dessa vez não deu, né, pastor? A posterior da coxa, tá bom. Gente, a Marlene ela é lá do Rio Grande do Norte e está voltando para a casa dela. E nós temos que orar por ela para que Deus abençoe a volta dela. Amém? Foi um tempo bom que ela ficou aqui com a família do Paulinho, né? Oi? Da Gerlândia. É tudo a mesma coisa, né, Paulinho? Tudo família. Amém? Vamos orar por ela? Fique de pé, estenda a sua mão para cá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar a senhora Marlene na tua presença. Pai, assim como o Senhor trouxe ela para esse lugar aqui em segurança, assim como o Senhor guardou ela esses dias que ela ficou aqui, assim como o teu Espírito Santo acrescentou na vida dela muitas coisas, assim como o Senhor ela teve um tempo com a família, como um tempo de refrigério, de paz, de alegria, de bênção,
Pai, que assim o Senhor leve ela, Senhor, de volta. Pai, em nome de Jesus, que lá, Senhor, ela possa, Senhor, resplandecer a tua luz, que lá o Senhor encaminhe ela dentro da tua vontade, no centro da tua vontade, que o Senhor prepare um ambiente espiritual para ela naquele lugar, que ela seja um agente do Senhor, no meio, Senhor, daquela geração, no meio daquele povo, no meio daquela terra, no meio da parentela dela. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, que os teus anjos estejam acampados, Senhor, sobre, Senhor, em volta dela, Senhor, guardando, protegendo e livrando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paz, Deus abençoe, tá? Seu retorno. Um dia nós vamos para lá. Rio Grande do Norte. Esse final de semana que vem estamos organizando a festa da Vitória e da Ana. Aline, faz assim, ó. A Vitória, aquela que está lá. A Vitória é nossa, amém? Vitória não é sua, Vitória é nossa. Estamos organizando tem outra Vitória lá atrás também, né? É nossa também. Todos somos de todos, amém? Somos um corpo, amém? Glória a Deus. E vamos estar organizando uma festinha. Você que é pai, que tem uma criança lá no Ministério Infantil, traga um presentinho, tá? 2, né? E a pastora Fernanda está organizando, cada um traz um bolo. Traga alguma coisa também. Deus tocar no seu coração para comer um refrigerante, um bolo, um salgado, qualquer coisa. Tudo é bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Próximo domingo. É isso, pastor? Próximo domingo. Amém? Mais algum recado? Mulheres, se quiser tomar a oração, continua aqui. 14h30 horas, as mulheres se reúnem para orar aqui. Mulher, quarta-feira, 14h30. Amém? Irmãos, última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Nós estamos aí com um projeto para comecinho do mês de agosto, finalzinho do mês de julho, vai estar conosco o pastor Alan Cramo. Ele é da Costa do Marfim. Ele é um homem cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Você começa a ouvir ele a pregar 8 horas da noite, quando é 11, você olha no relógio e fala, meu Deus, passou 3 horas. Sabe? É assim, um homem cheio de Deus, cheio de palavra. Ele vai estar conosco durante 4 momentos. Na terça-feira, que é o final do mês de julho, na última terça de julho, vai estar conosco na sexta-feira, na Vigília dos Achados e Perdidos, ainda no final do mês de julho, vai estar conosco no dia 1º de agosto, que é um sábado, e vai estar conosco no domingo à noite. Então é o nosso 4º aniversário. Amém? A nossa igreja vai fazer 4 anos. Glória a Deus! E nós vamos comemorar com esse congresso. Amém? Vai ser um tempo de bênção. Eu quero que você separe isso na sua agenda para você estar conosco. E não, isso não é só para você. Você vai trazer convidados, você vai trazer outras pessoas, porque é realmente impactante, um grande homem de Deus, e vai ser um mover muito grande do Espírito, e onde Deus vai nos lançar a um propósito maior. Eu creio que vai ser um divisor de águas para nós como igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique de pé. Falta o dízimo, né? Fique de pé, então, em nome de Jesus, traga o seu dízimo. Mas antes, eu já quero encerrar já. E você vai trazer o seu dízimo. Amém? Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, por essa noite, pelo teu Espírito Santo, pela provisão do Senhor na nossa vida. Sabemos que o Senhor é fiel, sabemos que o Senhor é bom, sabemos que o Senhor é quem dá, Senhor, o pão nosso de cada dia, Senhor, conforme a oração do Pai Nosso. O Senhor é que dá o pão nosso de cada dia. Então nós confiamos, Senhor, os nossos bens ao Senhor. Confiamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado. Confiamos, Senhor, o dízimo ao Senhor. Entregamos ele na Tua presença, Pai, para que o Senhor esteja nos abençoando, prosperando a nossa casa, a nossa família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, prospera os Teus filhos. Pai, Senhor, prospera os ofertantes, os dizimistas, conforme está escrito na Tua palavra, a 30, 60 e a 100 por 1, Senhor, conforme está escrito na Tua palavra. Nós temos uma medida sacudida, transbordante e recalcada, em nome de Jesus. Amém? Traga o seu dízimo e a sua oferta. Eu vejo a glória do Senhor aqui. Meu poder sobre mim. Céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar.